Papo de Saúde na PAN. Oferecimento Unicred. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk, agradeço a sua audiência e peço que se inscrevam no nosso canal, compartilhe as nossas entrevistas e deixem lá suas sugestões. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. É sobre saúde, mas de um ponto de vista e de um ângulo que talvez muitos ainda não perceberam da importância. A saúde e o bem-estar são influenciados por múltiplos fatores sociais, econômicos, ambientais. Dessa forma, usufruir desses fatores em igualdade de condições com outros indivíduos é, além de um direito humano, fundamental e decisivo para a saúde. Assim, é importante desenvolver serviços que envolvam todas estas questões e de forma substancial, para que se possa dar acesso à maioria das pessoas que não o teriam. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Assim, a nossa compreensão é necessária entender que as necessidades básicas do ser humano são fundamentais e não podem ser deixadas em segundo plano. Fornecer acesso a comida, abrigo, segurança, educação e trabalho são de extrema importância para o bem-estar e felicidade do ser humano. Chama-se inclusão social. E a educação constitui um alicerce essencial do desenvolvimento humano e tem impactos abrangentes sobre a saúde, sobre o emprego, pobreza e sobre o capital social. Por isso, é necessário criarmos as mesmas oportunidades de acesso para que indivíduos vulnerabilizados possam se sentir seguros e amparados. Para falar sobre esse assunto, que me é muito caro, eu recebo hoje o Lucas Pacheco e o meu amigo, meu querido irmão Cláudio Schneider. Ambos fazem parte da Elite, que é um projeto que vocês vão conhecer e tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ele e vão contribuir, vão colaborar. Bom, bem-vindo a ambos e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Dr. Marco, uma honra estar aqui num programa que trata de um assunto tão fundamental, que é o assunto mais, eu diria, básico para que a vida possa acontecer, né, que é promover saúde. E eu espero poder contribuir com uma visão, né, que a gente tem sobre a saúde e entende que ela realmente passa por todas essas áreas, né, a biológica, a psicológica, a social, né, até a espiritual. Então, vamos ver como é que vai ser esse programa, esse bate-papo. Uma alegria estar com amigos aqui para compartilhar o que a gente tem aprendido e praticado, tá? Obrigado, Marcos, meu amigo, meu irmão. Obrigado, Lucas, por estarmos aqui juntos. E vamos conversar bastante. É um assunto muito vivo nesse momento no nosso mundo. E realmente é gostoso difundir que a saúde não é só o hospital. A saúde é um contexto que está ao redor da vida da pessoa. É um conjunto. É um conjunto, isso mesmo. Então eu vou começar aqui com o Lucas, esse jovem empreendedor e também já com uma ação social muito importante de inclusão. Eu vou fazer a seguinte pergunta: o que é a Elite? Qual é a sua missão e como que ela surgiu? Legal. Muito obrigado por essa pergunta. Eu acho legal explicar um pouco o que é a Elite, para a gente poder chegar onde que isso impacta na saúde, né? De maneira bem prática. A Elite significa Escola de Líderes em Tecnologia da Informação.
E ela surgiu porque um garoto aqui de Blumenau, que eu havia conhecido num projeto social que nem era o nosso, mas cruzei com ele um dia. Lembro que ele estava interessado em aprender como fazer sistemas e site, programar. Então eu abri meu computador, mostrei um pouco para ele. O olhinho brilhou. E aí ele foi para casa. E durante a pandemia ele começou a mandar fotos para mim, porque ele estava estudando. Então ele mandava fotos do caderno da escola, onde ele escrevia código de computador. E aí tirava a foto e mandava para eu ver se estava correto, né? E o código dele estava absolutamente correto, né? O que não estava correto é um jovem, né, de 17 anos, né, que na época era servente de pedreiro e tinha um sonho de virar desenvolvedor de sistemas, não ter uma mísera máquina para programar, porque aquilo vai fazer toda a diferença. Não tinha acesso ao mínimo necessário. Ao mínimo necessário. Então, assim, esse Brasil real, que às vezes, né, aparece pra gente de um jeito ou depreciativo, ou como às vezes um soco no estômago, né? Mas essa periferia do Brasil, esse jovem da periferia que está escondido lá, isso eu acho que é o melhor que a gente tem, sabe? Resgatar esse jovem, dar acesso para ele a uma carreira de verdade, oferecendo o que precisar, transporte, alimentação, notebook, mentores, espaços para ele estudar, sabe? Muito network com profissionais da área. E isso de fato tem colocado essa turma que está saindo do ensino médio, né, num processo de estudo verdadeiro e dedicado, e que culmina numa contratação inevitável, porque é uma área... educação digital tão necessária, né? Exatamente, que existe esse tão famoso aí apagão de mão de obra no setor de tecnologia, né? E o Brasil, ao mesmo tempo que tem essa demanda por profissionais, tem essa fonte de recursos e inteligência praticamente inesgotável, os talentos vale muito mais do que o pré-sal, entendeu? Que os talentos adormecidos. Ou o que não tem acesso à possibilidade de se desenvolverem, né? Isso. Então, assim, o Luiz acabou sendo contratado, esse garoto. A empresa que o contratou era a maior empresa instalada no Centro de Inovação Blumenau, na época, que é a Paytrack. Comentou que foi uma contratação muito fácil, ele estava super preparado para começo de carreira, né? E depois do Luiz já vieram pelo menos 80 jovens que já passaram por lá. Hoje a gente tem mais de uma célula funcionando em Blumenau, são espaços de estudo, né? Um funciona no Centro de Inovação Blumenau, graças a uma parceria muito bonita, muito produtiva com eles, né? E outra funciona dentro da Emicom. E esse agradecimento e essa honra assim, pela oportunidade de estar dentro da Emicom também se estende aos líderes de lá, que acreditaram no projeto e recebem os elitianos para estudar todos os dias ali, né, com transporte, alimentação e tudo. Na visão de vocês dois, né, o Cláudio é educador, é ligado ao ensino, tem contribuído muito, inclusive com a questão pública, né, na visão da nova necessidade de mudança da forma de ensinar, né, desde a tenridade. Eu faço a seguinte pergunta: como é que a saúde, educação e inclusão social estão conectados? Essa eu acho que é a parte mais legal, assim, e é o ponto principal dessa conversa. E é muito bonito que a medicina, nos últimos anos, ela tem toda a área de saúde, né? Não só a medicina, mas entendido que o ser humano é mais do que uma biologia, né? Então ver assim também o aspecto psicológico que já existe, mas começa a ver o aspecto social. A própria OMS define, né? Sim. Como ser biopsicossocial. E nós da elite, a gente tem uma visão que completa um pouco mais. A gente acha que o ser humano, ele é um ser biológico, né? Ele é psíquico, ele é emocional e ele é espiritual também. Eu tenho uma visão, sabe, Lucas, que a espiritualidade tem que estar presente e fortemente em todas as ações da vida, seja na família, seja no trabalho, seja nas relações humanas. A espiritualidade nos diferencia do restante do nosso planeta. Uhum. Então a espiritualidade, ela constrói pontes de felicidade, na minha visão. De uma maneira muito prática, assim, o que significa isso da espiritualidade, né, para nós, dessa parte que abarca o ser humano, que faz parte dele? A gente costuma receber
na nossa escola, tipo, estudantes que às vezes fisicamente eles podem não estar bem alimentados, eles podem não estar com dinheiro do bolso. Isso a gente chama da parte funcional, biológica, ou elemento terra. Tá? A gente também pode receber na nossa escola casos de estudantes que não estão bem emocionalmente, sabe? Estão passando por dificuldades, estão assustados, né? Não conhecem um ambiente saudável onde possa estudar, né? Ter relações produtivas. São vulneráveis, na verdade, né? E isso também no setor emocional, que a gente fala que é a dimensão água da pessoa, sabe? Onde está o amor. Então, o amor também problemático. E do ponto de vista de ar, que daí seria a inteligência, o conhecimento, o preparo, também a pessoa não chega sabendo inglês, ela não chega sabendo computação, né? Mas ela traz uma série de experiências e pontos de partidas que vai ser muito úteis para o processo que vai passar. Então, quer ver, a pessoa ela não está construída, né, fisicamente, emocionalmente e intelectualmente. O que ela traz, então? Porque se o ser humano ele é biopsicossocial, ou seja, ele é terra, água e ar, acabou para ele. Ele não tem o que fazer. Só que aquele guri que chega pra mim, que não tem nenhum desses três funcionando, nenhuma dessas dimensões né, abarcadas pela OMS funcionando, ele chega com uma coisa que é o que eu boto como paralelo de espiritualidade, por tão sagrado que é a vontade. Eu ia dizer assim, a vontade de crescer. É a vontade. O cara chega, e eu sei que ele tá ferrado, mas assim, o olho tá brilhando, mano. E ele tá muito, muito afim de aprender, de verdade. Sabe? E isso é o suficiente. Quer dizer, de onde que o cara tá tirando a força para corrigir a parte de cima para baixo, para se construir, entendeu, como ser humano? Se ele entra com a vontade, aí ele vai ter acesso ao transporte e à alimentação. Quer dizer, a parte motora dele, a parte física dele vai estar atendida. Se ele traz a vontade, ele começa a fazer amigos lá. Então ele tem um ambiente saudável. Aí ele começa a ficar mais saudável emocionalmente. Né? Se ele traz a vontade, ele começa a aprender de verdade. Então ele também começa a ficar mais saudável intelectualmente. Compreendeu? Porque essa dimensão que eu chamo de espiritual ou da vontade, ela é tão fundamental, porque às vezes o cara não tem nada. Ele só tem o olho brilhando. O ser humano não é dissociável, né? O ser humano ele é um conjunto que a espiritualidade tem um fator fundamental. É por isso que a Organização da Saúde ampliou e coloca muito claro, né? Como é que um ser humano pode estar bem mentalmente se ele não tem um emprego, se ele não tem uma casa, se ele não tem água encanada, né? Se ele não tem lazer. Né? Então esse conjunto, né? Né, Cláudia, que faz com que a espiritualidade se encaixe nos demais setores da vida, como você colocou, para que a pessoa possa ser feliz, que a finalidade de todo ser humano é ser feliz. Agora, como você leva isso? Como você transforma isso em algo de acesso para ele? E outra coisa que eu acho muito bacana, e aqui eu vou colocar de uma forma bem clara, e como você convence isso para ele? Porque se às vezes a gente quer comentar algo, ensinar algo para uma pessoa, você tem que convencer ele dentro da maturidade ou da maturação que ele teve até aquele instante de construção, de linguagem, de educação, de tudo junto. Então, em vez de a gente ficar preso a um modo, uma maneira, você começa a trazer ele para dentro e ele começa a perceber esses pontos ao redor dele. Uma coisa que eu vou falar aqui, Lucas, que eu acho muito bacana, que foi uma ideia que o Lucas teve, que eu acho que ela começa a ser a educação que o jovem gosta, é que a visão não é a educação para de trás dele, muito menos a educação que nós aqui tivemos, mas a educação desse jovem para frente, para como vai ser a vida dele daqui para frente. E como é que a gente faz isso ali na Elite? Ele entra num ambiente totalmente corporativo, dentro de um local corporativo. Uma das coisas que faz a escola funcionar muito bem. Não é aquele ensino regular, né? Não, pelo contrário. Às vezes chega lá, a última vez que eu visitei com o Lucas a escola, o legal foi, eles estavam todos juntos, reunidos em cima de 2 celulares e uma página no site, e estavam discutindo, brincando, rindo, construindo, fazendo, refazendo. E o mais legal, tinha dado do errado. É por isso que eles estavam juntos. Eles estavam refazendo e estavam rindo do erro que eles tinham feito. Isso. E estavam tentando achar soluções diferentes. Então, ou seja, você pode dar desafios para essa geração que eles querem. Você pode construir valores ali dentro, no social, e não é um trabalhando, eles estão trabalhando em conjunto. E o mais bacana é que quando uma certa etapa, um deles ainda não conseguiu, o outro que já passou é o tutor dele. Isso é importante. E eles gostam muito que um vai somando com o outro no ensino. Aí ele percebe que a sociedade está com ele. Porque às vezes ele cresceu num ambiente que ele está individualizado. Ele cresceu numa escola que sozinho ele sofreu. Ele cresceu num local que ele não conseguiu ter um apoio. Ter um relacionamento com os colegas. Né? Isso. Quer ver, Lucas e Cláudia, eu tenho uma frase que eu uso muito, né? Que juntos somos mais fortes.
e juntos Sempre. alcançamos muito mais objetivos. Então a coletividade ela é muito mais forte, né? E aí a tua vontade pessoal, o meu projeto pessoal, se tiver num coletivo, ele é mais fácil de ser realizado. Ele traz mais felicidade, né? Traz mais tranquilidade, inclusive. É nessa linha que eu queria perguntar para vocês como é que o Projeto Elite se enquadra na transformação social e no desenvolvimento econômico, que tudo isso tem uma missão, tem um foco, né? E foco é muito importante na vida. Então, quando tu disse que os meninos chegam com olho, as meninas com o olho brilhando, eles estão focados naquilo que eles querem. Eles querem crescer, eles querem aprender, eles querem se relacionar. Então, de que forma vocês veem a Elite nesse contexto? A Elite, eu costumo falar, o pessoal acha engraçado, né? Que a gente não faz nada. A gente só conecta, né, os pontos. Porque hoje a gente tem uma academia, sabe, um processo de produção de conhecimento que ele tem o seu valor, mas ele é interessante porque ele gera o doutor no final do processo. E o que é um doutor? O doutor é uma pessoa que sabe tudo sobre quase nada, um pedacinho muito pequeno, né, Somos eternos do conhecimento, aprendizes. Sempre. sabe? E aí, tipo, você tem que, poxa, assim, todos esses anos de academia, começa desde o prézinho, né, e passa pelo ensino superior e depois especialização, para deixar as pessoas cada vez mais em condições de navegar num pequeno objetinho de conhecimento da humanidade. E a gente sabe que para construir um ser humano, o caminho é diferente. Tipo, eu posso até construir conhecimento, assim, eu posso até promover um avanço sobre como é que funciona o pipoca do negocinho, do trocinho lá, mas para construir um ser humano ele precisa ter uma visão geral. Ele precisa ter dentro dele uma ideia do que é a vida. Do que ele veio fazer. Tem que ter uma visão holística, né? Não uma visão pequena, meio sem olhar para os lados, sem olhar além da montanha, sem olhar além do seu jardim. Eu sempre digo que a gente tem que aprender não só olhar o nosso jardim. Papo de Saúde na PAN. Oferecimento Unicred. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Tem que olhar além do nosso jardim, além da montanha. Tem coisas lá acontecendo. Isso. Onde é que eu posso me inserir? Como é que eu posso holisticamente participar disso também? Que vai me trazer felicidade e vai construir felicidade. Isso. E por que nessa visão holística a gente coloca o cara dentro das empresas para estudar? Sempre ambiente corporativo para estudar, sabe? Porque essa visão holística parte de uma compreensão que se eu quero mostrar para ele habilidade social, eu sei que isso é elemento água, isso é amor. É estar com os outros. Isso não é elemento ar, não é conhecimento técnico. Entende? Então eu não ensino por aqui. Eu tenho que botá-lo imerso num contexto onde todo mundo ao redor dele, a maioria das pessoas ali são bons profissionais, com exemplos de atitude. E aí ele entra, por exemplo, num ambiente desse e tá lá junto com todos os funcionários da MCOM. Cara... Aí ele vai saber como é que é o tom de voz aqui, como é que é a postura corporal, qual que é a importância de você fazer o que você prometeu que vai fazer, qual que é o impacto disso, como é que se joga em time, sabe? O que é o papel de um líder. Aí eu não preciso falar nada. A MCOM sozinha dá o exemplo. E isso ele tá entendendo pelo coração, entendeu? E paralelamente ele está estudando computação. Só que ele está num ambiente que ele está aprendendo a se relacionar. E principalmente no momento que ele está desenvolvendo isso, aos 15, 16, 17 anos. É um momento importante da vida dele também, né? Aquela transformação da adolescência para começar a sua juventude, né? Então eu acho que essas questões o ser humano tem que passar a pensar a mais. Porque a gente viu assim muitas coisas estanques, né? As pessoas assim não dando tanta importância para a espiritualidade, para o amor fraternal entre as pessoas, da importância da convivência, da boa convivência. Sempre digo, o exemplo ele arrasta muito. E o exemplo muda a vida de pessoas. É pelo exemplo, né? Na família, com os amigos, com as pessoas que a gente admira, que a gente vai se transformando, né? Marcos, tem um exemplo ali que me chama muita atenção. Eles enxergam alegria.
Isso eu acho fundamental. Porque às vezes o que eles têm muito ao redor deles, esses jovens, não é sofrimento, é muitas coisas difíceis que a vida traz. São pessoas vulnerabilizadas Sim. que talvez não tivessem nenhuma passagem de ônibus para vir estudar na Isso elite. mesmo. Aí ele começa a ver a alegria ao redor dele. E ele começa a ver que a alegria é uma coisa que está na gente, como o Lucas tão bem descreveu. Está na pessoa. E a gente não precisa construir isso, a gente faz aflorar. E ele começa a perceber, e com essa alegria, os olhos começam a brilhar, os olhos começam a se construir. E ele vê isso ao seu redor. E isso é gostoso. É uma oportunidade de crescimento, né? Juntamente com outros jovens, né? E tendo bons exemplos à sua volta. Como tu falou, vai numa empresa dessa, ele só vê como é o comportamento, como as pessoas estão evoluindo, e a pessoa passa a brilhar isso e ter como foco também poder chegar nesse estágio, nesse nível, né? Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, que eu acho que isso é importante. Eu sei, né, nós já tivemos oportunidade de conversar sobre esse projeto, inclusive no nosso Rotary, né? O Lucas esteve lá, foi uma apresentação muito bacana. Eu gostaria de saber como é que é viabilizado economicamente este projeto. Apoio, voluntariado, como é que funciona? Porque eu sei que ele começou pequenininho, como tu falasse, e hoje é um projeto que, tenho certeza, isso vai extrapolar Blumenau, região e Santa Catarina, porque é um projeto de educação e de inclusão social de extrema importância, que pega onde? Nosso melhor, não digo material humano no sentido material, mas pega o jovem, que é o nosso tesouro do futuro, é a nossa grande motor da economia. Está onde, né, Lucas? Está nessa juventude que está adormecida. Então nós temos que acordar essa juventude, né, para que ela venha para o mercado de trabalho com qualidade, com conhecimento, com condições de relacionamento humano. Eu acho que é isso que a elite procura fazer. Então como é que ela como é que ela se viabiliza? Então, a Elite é uma associação sem fins lucrativos e ela tem como missão oferecer acesso a uma carreira promissora em tecnologia da informação para os jovens que estão mais afim de fazê-la, ou seja, a seleção é pela vontade. A seleção a própria pessoa faz. Ela faz. Se o olho brilha e a gente sente que o cara tem pegada para trabalhar num ambiente de responsabilidade e autonomia. Isso aí até era uma pergunta que eu ia fazer, como é que é feita a seleção, então tu já foca tudo junto. Tu já foca tudo. Eu vejo se ele traz esse aspecto assim, né, da chama acesa e tá realmente afim. Aí o resto ele vem. Que não chega ninguém errado, né? As pessoas certas aparecem no momento certo. Eu acredito muito na força da vida nesse sentido, assim, que não tem essa coincidência. E como que a gente mantém de pé, então, um projeto como esse, né? Bom, começou muito respeitosamente, né, muito humildemente, a gente oferecendo um apoio para aquele primeiro estudante chegar, né, com transporte, um pouco de alimentação, notebook, e logo a gente viu, porque ele começou a convidar outros amigos. Que eu tinha que ampliar. Eu tinha que ficar muito rico, eu ia ter que fazer novos amigos, né, para pedir dinheiro. E felizmente outras pessoas foram tocadas com o sucesso do Luiz Henrique, né, com essa vontade honesta, né, de fazer, de prosperar na vida, né, de acontecer. Passo com o Henrique, né? Foi. E outras pessoas foram se aproximando, sempre com doações modestas, mas o suficiente pra gente pagar o transporte, pagar a alimentação, né? Sabe? Garantir umas máquinas. Até que começaram, a chegar e aconteceu algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, teve um momento que a gente aceitava todo mundo que estava a fim de estudar. E o caixa não deu. Assim, não deu. Foi calma, peraí, daí já foi tarde demais. E a gente teve que parar as operações da Elite para se reconstruir. E foi quando ela voltou com o CNPJ. E eu lembro que a gente perdeu alguns apoios nesse meio tempo, onde ela estava desativada, porque já não está funcionando, a gente não vai doar mais. E nesse momento, a ViaCred, através do Henrique, se aproximou. A gente já estava há um mês e meio parado. Falou: Lucas, tu ainda precisa daqueles computadores? E a ViaCred doou 24 computadores modernos pra gente, quando eu estava parado. Aí tá o coletivo funcionando novamente, né? Aquilo foi um sinal muito legal, assim. E depois que aquilo aconteceu, veio um amigo e falou assim: olha, eu fiz um curso, que foi o Daniel Fraron, ele é coach, ele oferece, vários treinamentos. E nesse treinamento, o pessoal faz uma doação para uma instituição e eles escolheram vocês. E aí veio uma bolada, assim, o suficiente, que pra nós R$3.000 era bolada. Nossa, era muito dinheiro. Pra continuar o projeto. E aí você, não, então tá. Então, computador da ViaCred, mais doação do Fraurão, vamos poder continuar. E aí apareceu, outro cara me ligou naquela mesma semana, que foi o Rafael Silva.
E falou assim, não, eu vou achar novos doadores. E depois eu vi que ele achou ele mesmo, né? Ele botou muito dinheiro no projeto, ele não gosta que fale, mas ele botou, né? Que nos ajudou a se reerguer. E, cara, assim, aqueles 3 meses que a Elite ficou parada, eu posso dizer assim, teve esse momento bonito, né? Que foi quando ela voltou. Mas eu vi que tem a ver com saúde, porque eu já tenho a minha empresa de desenvolvimento de sistemas, que é a Epânio Sistemas, e é onde a gente paga os nossos boletos, é onde a gente né, vive com esse recurso. Mas com a Elite desativada, que foi o que aconteceu aqueles 3 meses, eu nunca tive tão triste, sabe? A tua e o doutor sabe. Espiritual e mental. É como assim, tá beleza, tipo, e a vida é isso, é pagar a conta, sabe? É resolver o nosso bolso. Isso, né? E, cara, assim, e perdeu um pouco do brilho. Então, a gente, como ser humano, a gente tem essas fomes, que são fomes muito bonitas, sabe? Por que não regar o jardim do teu vizinho? Por que não regar? De 2 vizinhos. É isso que a Elite que tu sentiu mas falta. Mas no fundo é um egoísmo, porque eu tava triste. Com isso funcionando, eu fico feliz. Então tá bom, então pra mim tá valendo, eu tô sendo remunerado. Mas aí não é bem o egoísmo. Isso é uma necessidade tua como ser humano de fazer algo que te dá felicidade, não é verdade? Então, se todo egoísmo fosse assim, o mundo seria diferente, né? Mas todo ser humano, eu posso te dizer assim, ó, muito, muito tranquilo disso, porque o ser humano tem sido meu objeto de estudo da vida. Né? E eu sei que todo ser humano, ele quer devolver. No fundo, ele é grato. No fundo, ele sabe que é uma baita oportunidade a gente estar nesse planeta, a gente estar passando por essas experiências. Porque esse plano espiritual, uma vida, quando bem vivida, a pessoa olha para trás e vê assim, nossa, valeu a pena. Quanto eu aprendi, sabe? Olha só, a gente tem uma oportunidade de chegar ignorante e sair sábio, né? Então, a vida ela tem uma beleza pedagógica que ela faz sozinha, não é a nossa mão que está lá, entende? É como se essa não fosse a mão do Adam Smith da economia, mas uma mão maior, né, do que disso, que controla a garantia de que as pessoas vão amadurecer. E nesse processo de amadurecer, a gente vai se realizando. Porque a gente vai percebendo que, poxa, olha como pode ser mais fácil agora que eu sei isso, graças a tal pessoa que me deu uma oportunidade, graças a essa experiência, sabe? Então, começa a transbordar a gratidão. E todo ser humano tem essa semente, tem esse potencial. Lucas, eu tenho a certeza absoluta que é importante a evolução da informação, né? A acadêmica, do teu emprego, a tua evolução do dia a dia, do teu conhecimento. Mas de nada disso adianta se tu não evoluir espiritualmente também. Sim, Então, essas evoluções, elas têm que ser conectadas. Como dizem, vamos conectar o biológico, o social, o espiritual, né? O mental. Então, isso que eu acho que é muito interessante e que as pessoas têm que começar a pensar nisso. Né? Isso assim, da economia, do dinheiro, do trabalho, ele é lindo quando ele contempla a vida como um todo. Quando ele não para só na vida adulta onde o cara tá ganhando dinheiro. A gente tem que entender que a vida continua, ela tem um início, um meio e um fim. É tipo o filme O Irlandês, aquele que ganhou o Oscar recentemente. E no meio do filme, que tem umas 3 horas, a gente fica se perguntando, caramba, ele conseguiu chegar no ápice do filme ali às 2 horas e um pouquinho. Ele devia ter terminado o filme, tava muito bom já. E aí ele continua. O que ele vai fazer? Por que ele continuou o filme? Qualquer pessoa que quisesse fazer um filme legal tinha terminado aqui, todo mundo ia sair do cinema empolgadão. Não, ele continua para mostrar como é que é a fase final da vida. Porque aquilo faz parte. O ancião é muito importante de nascer. E a gente precisa levar com toda a energia, com toda a alegria, esse jovem que está muito empolgado para ir para a vida adulta, para ganhar dinheiro, para ter a sua profissão, para que ele vá de uma vez e ganhe dinheiro e tenha a profissão. Porque aquilo não é o final, aquilo é o meio, sabe? E quem passa por essa experiência de trabalhar, sabe? De ter resiliência, de ter disciplina, de saber honrar a palavra, né? De saber conviver com as pessoas. De saber conviver com os outros. Essas pessoas vão sendo polidas e treinadas de um jeito que acabam se tornando, tipo, poxa, as melhores pessoas que a gente conhece, as pessoas que dá pra contar. Então os nossos amigos começam a virar as pessoas que a gente trabalha. Porque eles sabem as nossas dores, eles sabem os nossos medos, eles sabem o quão assim, audacioso a gente está sendo e vão junto pra guerra, entendeu? Então esses viram os amigos da gente. E a gente começa a admirar pessoas como, por exemplo, a Letícia da MCOM, que é a head de marketing, é a pessoa que lidera a Clarinha, que trabalha diretamente com o pessoal da Elite, e é o braço direito da Andrea, que é a CEO. E assim, ó,
é um exemplo de amorosidade e ao mesmo tempo assim, ó, de um profissionalismo, sabe? Que o senhor só pode ser alguém que passou por muita coisa. E onde é que foi a escola dela? A escola dela foi dentro da empresa. Porque quando a gente é criança, a gente precisa da escolinha. Mas quando a gente é adulto, a escola do fazer dinheiro e trazer dinheiro para casa de maneira profissional é a escola que a vida nos dá para amadurecer. Eu quero que o meu estudante vá para a vida adulta empolgado, sabe? Com esperança, querendo trabalhar de verdade, para trazer dinheiro para casa de maneira profissional, sabe? De maneira sustentável, de maneira honesta. E feliz. E feliz, porque dá para ser feliz. E a gente sabe que a pessoa vai ser feliz se ela tá conjugando o verbo que lhe corresponde. Como assim? Porque tem fases da vida. Você não vai dar uma feijoada para alguém que acabou de chegar, né? Ele não vai apreciar o vinho se ele tem 2 anos de idade, né? Então assim, uma criança, o verbo sagrado é brincar. Se uma criança não tá brincando, ela não tem saúde. Tem algo errado, né? Ali você já percebe, é um baita sinal. É mais que uma febre. A criança não brinca, tem algo errado. O jovem, ele pega essa brincadeira da criança, ele leva para um nível intelectual e para uma fase de preparação onde o verbo sagrado vira estudar. E o jovem que não estuda com esperança, ele tem um problema. Certo. Entendeu? Isso para mim é a febre. Isso para mim é o sintoma de que ali vai gerar alguma coisa. Ou uma depressão, sabe? Ou ele vai se colocar numa situação de risco. Sabe? Pode seguir outros caminhos. Ele vai seguir outros caminhos, ele vai procurar uma dopamina rápida, seja na droga, no sexo irresponsável, na velocidade, no que for. No álcool, né? Agora, pega o jovem que compreendeu que ele transformou aquela brincadeira da criança no estudar esperançoso da juventude. E vai chegar no trabalhar a feliz da idade adulta, entendeu? E próspero. Se autossustentando, né? Exato, e próspero. Aí vai morrer na prosperidade agarrado no dinheiro? Não, aí vem a próxima fase. Que é onde isso do espiritual entra na dinâmica. Que é poder... Que é a alegria de servir. É a alegria de agora, beleza, tu resolveu o teu, agora vai lá, doe-se, né? É muito entrega. Importante as pessoas se doar. Nós estamos chegando ao final do programa. Quando o papo é bom, as coisas vão indo. Pode falar também, o Cláudio, em seguida. Então nós vamos agora escutar o Cláudio e depois nós vamos já finalizando o programa. Teremos outras oportunidades, tenho certeza. A gente, o ano que vem, quer voltar com vocês aqui. Sou professor é chato, fala um monte, né? Para falar da evolução, de como é que está indo o projeto, que vai extrapolar as fronteiras de Santa Catarina. Com certeza. Uma coisa que eu tiro o chapéu para como o Lucas conseguiu fazer foi a todas as pessoas que doam recursos, como foi o Rotary, como foram as pessoas que cruzaram o caminho e que doam de forma espontânea, tiram no bolso, entram na conta da Elite. A própria Somar tá. Doa. A Texnel, da Fran, a Giovanella. Então, assim, poxa, amigos que... a vida me ensinou, as pessoas perguntam palavras bonitas, assim, eu acho que palavra é palavra, mas o que vale mesmo é o exemplo e a atitude. Mas a gente tem que ter gratidão para as pessoas que nos ajudam. Então, quando a gente fala dessas pessoas que estão ajudando a Elite, não é nada mais do que uma gratidão sincera do coração. Sincera. Né? E as pessoas têm que aprender a falar gratidão por me ajudar, Cláudio. Isso. Gratidão Obrigado. por me ajudar, Lucas. Isso. As pessoas têm que ter essa facilidade espiritual de falar em gratidão. Às vezes é uma palavra que eu escuto às vezes muito pouco, né? Então, Marcão, agora deixa eu comentar algo aqui que me correu hoje de manhã. O Lucas não sabe, eu fui numa reunião agora de manhã na Fundação Cultural e ao entrar com a camisa da Elite, uma pessoa da recepção olhou para mim e falou: "Você é da Elite?" Deu: "Sim, faço parte, eu sou um dos principais apoiadores lá, estou junto com o Lucas, estamos cruzando grandes fronteiras, tal. Sim, você conhece a Elite?" "Ah, minha filha está lá." "A sua filha está lá? Que legal, como é que tá?" Eu tenho muito que agradecer a vocês, porque há 4 meses atrás eu tinha um problema sério com a minha filha em casa. Ela não estava bem, estava indo numa depressão, estava indo num modo que não estava interessante para a vida. Adoecendo, com 15 anos. Soube através de um amigo da Elite. Entrou lá e ela disse que hoje ela é feliz porque ela vê a filha dela feliz todo dia. Olho brilhando? Brilhando. Ela disse que o trabalho que é feito lá na Elite, a maneira como a filha dela está se crescendo, desenvolvendo profissionalmente, se sentindo viva dentro da sociedade, com os amigos diferentes, conversando e discutindo, está fazendo a vida dela ter vida e está levando vida para dentro da casa. Eu acho que Olha o alcance disso. Lucas, eu acho que esse depoimento é um de tantos outros que deve existir, porque eu, como médico, né, como professor da FURB, lido bastante com a área da educação também, eu sempre digo, se eu só vi uma vida de um ser humano, já valeu a pena eu ter vivido. Então, tu imagina quantas pessoas estão sendo incluídas por um projeto que começou, que teve sua dificuldade, parou por um tempo e pela gratidão e bondade de tantas pessoas, ele reiniciou e hoje tem essa dimensão
para as pessoas, porque o projeto não é para o Lucas, não é para mim, não é para ti, né, Cláudio? Esse projeto é para quem? Para as pessoas, para o jovem, para a inclusão. Então, antes de terminar, eu fui pesquisar, porque apesar de quando a gente vai fazer uma entrevista, eu procuro fazer um roteiro. Não sou roteirista, não sou apresentador, não sou nada, eu sou médico e professor da FURB, tá? Então assim, eu achei bacana que eu vi lá no site da Elite. O Brasil tem uma economia de talentos adormecida. Achei muito legal isso. Transformação social e desenvolvimento econômico. Tem que andar junto, né? Saúde. Outra coisa, método criado no Brasil para a nossa realidade potencial. É fundamental. Nada que ser cachorro vira-lata e tentar trazer da Europa. Aqui estão os melhores educadores. A nossa realidade. Que dá pra fazer. E nós somos excelentes nisso, nós temos excelentes professores e hoje eu digo para você, nós competimos com o mundo inteiro em quase todos os ramos. Nós temos uma capacidade brasileira enorme, não é só a área de TI, são todas as áreas. Então assim, a gente tem que saber valorizar isso e valorizar o potencial e todos esses professores que já passaram na nossa frente que construíram essa base que a gente hoje surfa. Pessoal, muito legal ter tido esse papo com vocês, né, Lucas e Cláudio, e eu deixo agora para as considerações finais, né, e não é um tchau, é até breve, certamente voltaremos a conversar sobre esse assunto no próximo ano. Bom, já que a gente está falando de saúde e gratidão, né, deixa eu aqui também registrar um agradecimento ao meu pai, porque ele trabalhou na área de saúde a vida inteira, né? É farmacêutico bioquímico. Colega da saúde. Colega da saúde. E como farmacêutico, ele sempre comentou comigo assim, uma frustração. Ele fala, filho, eu sinto que às vezes, pelo menos, para não exagerar, 80% da medicação que a gente vende não seria necessária, sabe? E eu acho que de alguma forma com essa escola a gente vai para esses 80% para oferecer o alimento que eles realmente precisam, entendeu? Que não é o remédio. Informação, educação, convivência, amor. Que faz a pessoa ficar... Isso, para dar o alimento certo, sabe? Se uma pessoa tá com um físico, às vezes precisando de uma medicação, mas é sinal de que talvez isso foi criado emocionalmente, outra vez isso foi criado, né, por uma limitação ali de entendimento. Né? E quando o alimento certo é dado para o corpo certo, a coisa flui melhor. Então é uma inspiração assim ter o meu pai, que foi uma pessoa muito, muito ética, né? Muito correta na sua profissão, e ele compartilhava comigo essa frustração assim, mas eu sinto que 80% não seria necessário. Então eu vou por esses 80%. Vamos ver o que a gente faz agora, sabe? Para precisar menos medicamento, né? E mais um alimento integral, né? Para a alma, para a cabeça, para o coração e para o corpo também. Beleza? É isso aí. O que eu gostaria de comentar é o que eu aprendi com o Lucas e aprendemos juntos. Essa geração que nós temos hoje não é uma geração de neném. Nem isso, nem aquilo, nem isso, não. É uma geração que falta um propósito certo. Falta um direcionamento. Com foco assim, e propósito se chega, isso, né? mas pensando no modo deles de pensar, não no nosso. Pensando na maneira deles de agir, como eles são, como que eles observam o mundo. Esse ali, quando você encaixa esse meio, você acha pessoas que têm uma capacidade fora da curva e que às vezes está no teu lado dormindo e você não deu bola. Mas é porque nós estamos vendo com a nossa ótica. Vamos tentar se aproximar dele e quem sabe vestir um pouco o óculos dele, enxergar com ele, enxergar esse caminho. É que a gente não pode ficar omisso à realidade Sim. em que vivemos, né? A nossa realidade não pode ser só a nossa, é uma realidade coletiva. E agora, encerrando, falasse no teu pai, lembrei, meu pai também era veterinário, né? E da área de saúde, e meu pai sempre dizia para nós, filhos, que a grande herança que ele deixaria para nós eram duas: educação, tá? E informação. Quer dizer, educação familiar, educação escolar, informação e sociabilidade. É isso que ele dizia. Então, talvez por isso que, como você, como eu, como o Cláudio, que somos da área da educação, né, a gente teve também de casa essa vivência, né? Então, muito legal o teu depoimento, né? Eu acho que isso é importante. A gente traz de casa, né, muitas coisas que nos ajudam a ser feliz. E resumindo, né, o ser humano nasceu para ser feliz, não para morrer de fome. Não é verdade? Então a felicidade é um conjunto. A prosperidade é o normal. A miséria é que não está certo. Não está certo. E a felicidade é o que o ser humano tem que buscar, e a felicidade não é algo individual. A felicidade ela é coletiva. Agradecendo a vocês que nos acompanharam neste papo de saúde tão bacana, com tanta informação, com tanta espiritualidade, eu agradeço mais uma vez.
compartilhe as nossas entrevistas e até o próximo Papo de Saúde na PAN.